Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvia Helena, eu sou funcionária, servidora da UFRJ, sou técnica em assuntos educacionais e hoje nós estamos aqui para uma roda de conversa, essa da UFRJ. Vai ser com a Flávia Piscina, Márcia Malaquias e Roberto Eduardo Albino Brandão, né? 3 professoras que nós vamos conversar, certo? E agora eu peço para quem vai começar, né? Quem quer iniciar essa conversa, assim, falando um pouquinho sobre a trajetória acadêmica, falando um pouquinho sobre si. Cada um de vocês estão nesse momento, né, trabalhando, e a gente vai conversando, tá bom? Quem vai começar? Posso começar, Silvia. Primeiro, agradecer a Silvia pelo convite. Nós trabalhamos em parceria em diversas atividades na UFRJ e ela me surpreendeu fazendo um convite para participar de uma roda de conversa, falando um pouco da minha trajetória de professora, até mesmo como na universidade. Eu atuo como técnica em assuntos educacionais e pouco se tem essa escuta dessa trajetória fora da universidade. Então, foi, ao mesmo tempo, surpreendente e, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz com o convite para poder falar um pouquinho da minha trajetória enquanto professora. Obrigada. E muito mais feliz ainda que estar compartilhando com a Flávia e o Roberto, que também são companheiros aí, parceiros nessa trajetória profissional. Então, vamos lá. Então, a Silvia pediu para que a gente pudesse falar um pouquinho dessa trajetória. Aí tentei... a minha trajetória, na verdade, ela começa... eu fiz um curso, né, na verdade, o curso normal, que era o curso Formação de Professores, já tem algum tempinho, e, na verdade, eu entrei no curso muito por opções bem limitadas, né? Onde eu morava não tinha uma oferta de cursos, então você ficava muito limitado. Então, tinha opções de curso formação geral, técnicos em contabilidade e o curso de formação de professores. Então, na época, por um processo de acessibilidade, eu fui fazer o normal por muito incentivo da minha mãe. Né? Ela sempre incentivou muito o estudo, né? Que a gente pudesse completar os estudos, né? Então, completar os estudos era fazer o ensino, o 2º grau. E aí começou a minha trajetória, comecei a trabalhar, mas... Antes de começar o curso, o normal, formação de professores, eu já trabalhava ensinando em casa, né? Ensinando as pessoas a ler, a escrever, sempre muito apegada aos livros, à leitura, às coisas escritas, então sempre muito incentivada para isso. Então, no curso, né, quando eu concluí o curso, fiz toda uma trajetória do ensino médio, do 2º grau na época, e fui morar numa cidade, né, de interior também, que era menos interior da que eu morava, que foi Nova Friburgo. Que, na verdade, essa trajetória do meu curso normal se deu em Cachoeiras de Macacu, uma cidade interior do Rio de Janeiro. Aí fui para Nova Friburgo e lá eu me estabeleci como, atuando profissionalmente como professora. Então, comecei a buscar várias frentes de trabalho na área. Trabalhei ensinando jovens e adultos, né, no programa do Mobral, Fundação Educar, e por aí veio todo um processo, né? Então, Fundação Educar, Mobral, e trabalhava também, porque geralmente nessas escolas, trabalhava à noite com ensino de jovens e adultos, e na parte da manhã e da tarde com educação pré-escolar. Então, eu trabalhava com ensino pré-escolar e ensino de jovens e adultos. E a partir daí, vou falar o ano, mas ninguém precisa contabilizar, né? Isso foi em 86, né? Que começa toda uma trajetória por aí de trabalho, né? Em 86 comecei. E aí eu fui fortalecendo essa minha atuação. Trabalhei, daí fui ampliando na educação básica pública e também no ensino privado. Então, eu trabalhei com educação pré-escolar, trabalhei com ensino de jovens e adultos, trabalhei no ensino médio, com o ensino dessa parte diversificada que tinha no ensino da filosofia, no ensino médio. Enfim, trabalhei e até chegar ao ensino superior, né? Trabalhei também, porque paralela a essa minha formação, eu fui também buscando a formação acadêmica. Me formei em pedagogia, né, com habilitação, sou orientadora educacional, com uma especialização na psicopedagogia institucional e com mestrado em avaliação. Então, toda a minha trajetória, então, hoje, se você me perguntar, se eu não me reconheço sem ser professora,
né? Eu sou professora, né? E assim, não me vejo sendo outra coisa a não ser professora. Sim, a Márcia é uma professora formada em pedagogia, orientadora educacional, sempre atuando na educação básica e no ensino superior, e me vejo sempre professora. Ah, que bom, Márcia. Muito bom. É isso mesmo, né? Nossa origem, né? A gente, né? Hoje nós estamos na universidade, mas a nossa, né? Fazendo um outro papel, mas que também tem tudo a ver com o ensino, né? Com a aprendizagem, né? Com a pesquisa, enfim. E agora, qual é o próximo? Como eu sou o único sexo frágil aqui na mesa, eu gostaria de ouvir primeiro as mulheres. Então eu vou lá. Então vai lá, Flavinha. Obrigada, Silvia, pelo convite. Márcia, muito bom te rever, mesmo que seja virtualmente. Né? A gente já esteve algumas vezes juntas, então muito bom te ver. E Roberto, prazer te conhecer, mesmo que virtualmente. Espero que em breve a gente tenha a oportunidade de se ver pessoalmente, porque eu sou muito sinestésica, eu preciso do contato físico. Eu me sinto mais, assim, à vontade nessa coisa do contato físico. Bom, vamos lá. A minha trajetória é completamente diferente da sua, Márcia. Eu venho da área de comunicação, sou formada em jornalismo, relações públicas, onde atuei vários anos, tenho um MBA em marketing, né? E quando eu vim para Macaé, é que eu me entreguei à pedagogia, né? Eu sempre tive o desejo de trabalhar na área de educação, mas com um certo preconceito, porque as minhas irmãs, que eram professoras, falavam assim, você vai ser professora, isso aí não leva você para lugar nenhum, né? E eu, ainda muito jovem, não sabia exatamente se era verdade isso, né? Eu tinha a experiência delas. Mas quando eu cheguei em Macaé, eu percebi que tudo que eu fazia na área de comunicação ficava muito distante desse público que eu queria ter proximidade, né? Foi aí que eu resolvi me entregar mesmo à pedagogia. Hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, na qualificação profissional, né? Eu ministro aulas nos cursos para geração de renda imediata da comunidade, né? São cursos na área de planificação, confeitaria, lá a gente também oferece cursos na área de beleza, enfim, são diversas formações que a gente oferece à comunidade e eu percebo hoje qual é a diferença que um professor pode fazer na vida de cada pessoa que participa do seu dia a dia ali, né? Então é um prazer que não tem como descrever, realmente é uma coisa maravilhosa. É isso. Silvia, eu não sabia que a sua área era comunicação. Nossa, mãe. Acho que você está tão engajada que eu nunca imaginei, não que a comunicação não tivesse a ver, né? No sentido, eu acho que o professor tem muito a ver, né? Mas eu achei que você era pedagoga, né? Muito legal, muito bom. E eu sou apaixonada pela educação, sou apaixonada pela pedagogia. Me encontrei nesse universo. Eu acho que sempre, né? Porque de uma certa forma, todos nós temos um pouco de educadores, né, nas veias, porque a gente acaba, nas relações, ensinando alguma coisa para alguém, mesmo que a gente não perceba, por não ser uma educação formal, uma troca de conteúdos formal numa sala de aula, onde a ideia de que a educação só acontece nesse espaço, quando não é verdade, né, a gente sabe disso, mas todos nós temos um pouco do educador dentro de si. Né? E quando eu me dei a oportunidade de poder ingressar nesse universo, assim, eu fiquei realmente encantada com as possibilidades que a educação tem de transformar não só a vida de outras pessoas, mas principalmente as nossas também. Né? E isso é muito rico. Que bom, que bom. Que bom, Flávia. Obrigada, muito bom. E agora, então, nós vamos para o nosso amigo Roberto, né? Que está ali na... Vai lá, Roberto. Então, primeiro dizer da minha alegria, satisfação de poder estar aqui trocando ideias com professores, né? A gente está vivendo um momento onde a gente deixou um pouco esse aspecto de lado, né? Então, falar da minha trajetória profissional, falar da minha experiência é um momento assim especial e muito rico, né? E entendo também que a UFRJ ela cumpre o seu papel, sua função social de estar discutindo e pensando as questões da formação, né, e da atuação dos professores nesse contexto, né, tão dilacerante como a gente vem enfrentando, né? Bom, a minha trajetória, assim, ela encontra uma singularidade no sentido de que eu fui formado no ensino fundamental muito numa escola pública municipal, na qual eu dei aula até pouco tempo, né, a Escola Municipal Rui Barbosa, e que no 9º ano houve um projeto de hortas comunitárias, hortas escolares. E esse programa me influenciou muito na minha carreira. E influenciou tanto que eu fui fazer colégio técnico agrícola.
Isso lá em 89. 89 não, 86, 1986. E esse projeto me influenciou tanto que, na época, eu pensava que o problema do mundo era a escassez de alimento. Por isso eu fiz o curso técnico em agropecuária pensando em fazer agronomia e resolver o problema mundial da fome. Então, era um momento muito especial de sonhos, de alimentar utopias, né, e tal. Só que, durante o curso técnico, eu descobri que o problema, né, o grande problema não era a questão da falta de produção de alimento. Havia alimento em excesso. O que havia, né, de errado no mundo, e que continua até hoje, é a má distribuição. Então, eu fui fazer biologia e eu me descobri professor no curso de biologia. Então, esse pensar no contexto social, né, para além dos fenômenos biológicos, assim, também foi uma outra singularidade, porque toda a minha trajetória acadêmica, tanto nas especializações quanto no mestrado, me permitiram enveredar por esse campo mais das ciências humanas. Então, discutir o papel do público hoje no contexto, né, das parcerias públicos-privadas e o quanto as nossas visões de mundo estão permeadas por essa visão capitalista, né, e que eu espero trocar um pouco de ideia com vocês sobre isso, o quanto que isso me formou. Então, em 2010, eu fui para o Timor-Leste, então, onde também foi importante, né? Eu fui a serviço do Ministério da Educação para formar professores na área de língua portuguesa, na área de biologia e química, que era a minha área de formação, mas para pensar a língua portuguesa no contexto do processo de retomada da educação lá naquele país. Então, com essa visão mais humana, eu fui me formando e fui alimentando outros sonhos, outras perspectivas de vida, que é o que eu acho que me distingue, né, e traz essa singularidade particular. E aí já visitei Cuba, né, já visitei 28 países, né, sempre pensando na educação no contexto desses países, como a história de cada país traz essa singularidade que permite ou não ter uma perspectiva mais humana, menos mercadológica, né, e tal. Então é isso. Muito legal. Nossa, Roberto, muito bom, né? Muito bom, né? Vamos juntos. Pois é. E nós estamos aqui, eu até assim, não sei se, eu acho que um pouquinho na fala de vocês, assim, a Márcia, ela estava falando, né, de Nova Friburgo, de onde ela começou, iniciou, eu acho que a Flavia, né, em Macaé, e o Roberto, eu acho que aqui no Rio mesmo, né, eu acho que a gente tem assim três pessoas, três profissionais que, né, o seu início, né, cada um veio de um espaço, de um contexto. E aí, agora a gente podia falar um pouquinho, né? Estou pegando o gancho aí do Roberto, né? A história de cada país, né? Essa história, né? E para a gente aqui no nosso país, no Brasil, como é que está acontecendo esse momento de pandemia mundial, mas que cada país, né, tem as suas singularidades, né, Roberto? Então, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre esse tempo que estamos vivendo, né? Tempo como pessoas, como docentes, né? E aí? Vou seguir essa ordem, né?
Até retomando um pouco, né, essa questão da formação, do ser professor, que eu me vejo professora, eu não me vejo outra coisa a não ser professora, mas muito no sentido mais amplo da palavra ser professor, né? Eu me coloco assim, eu vejo que o processo, né, de professor e assim, acho que uma das contribuições para que pudesse consolidar e fortalecer foi muito pautado na formação continuada que eu tive ao longo da minha história profissional, de sempre olhar para essa prática e refletir sobre essa prática, pensar sobre a prática. E isso faz com que você, ao mesmo tempo, você valorize e, ao mesmo tempo, você revisita de forma diferente, né? Trazendo todas as teorias à luz da sua própria prática. E sempre na minha processo de formação, sempre foi falado o seguinte: existe uma desarticulação de teoria e prática, na prática é uma coisa, na teoria é outra. E isso me deixava muito inquieta, né? Então, a minha preocupação sempre traduzir, né, essas implicações teóricas em práticas. Então, isso foi algo que eu gostaria de trazer, porque eu acho que foi fundamental para a minha formação profissional, de poder estar pensando e articulando a própria prática à luz das teorias e sempre de forma articulada com outras pessoas, né, com outros fazeres, o pensar de forma mais coletiva, de fazer essas articulações, né? Eu estou vendo aqui pessoas, né? Essas 3 pessoas que estão aqui, né? São pessoas que a gente já se articulou e ainda continua se articulando para poder fortalecer uma ideia, né? Então, eu vejo que em tempos de pandemia isso torna-se muito mais necessário, né? A articulação de forma coletiva, que é um pouco do fruto desse trabalho que está sendo proposto, essa roda de conversa. Ela é oriunda de um projeto, né, institucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Complexo de Formação de Professores, e que, neste momento, sentiu a necessidade e a urgência de estabelecer contato, né? De que forma? Então, existem diversas frentes de trabalho, e uma delas é a roda de conversa, a qual faço parte também do Complexo de Formação de Professores, né? Nessa atuação como técnica em assuntos educacionais, conforme a Sílvia já mencionou no início. Então, eu penso que, em tempos de pandemia, está sendo muito, muito difícil, né? Realidades que eu não tenho vivido em termos de educação básica, porque atualmente eu não estou atuando na educação básica. Eu atuo no ensino superior, também numa outra instituição, em que eu trabalho com alunos que estão... não estou na educação básica, mas tenho essa atividade na educação que a gente está fazendo virtualmente em alguns momentos, está se utilizando de um modelo híbrido, e a gente percebe a nítida dificuldade que o povo tem hoje, né? O povo, a humanidade, e são as limitações de diversas dimensões, né? Não são... Eu acho que é um parar para pensar sobre essas dimensões que estamos sendo afetados, né? Em todas as dimensões, e não podemos negligenciar nenhuma delas. E, enquanto professor, né, nós temos uma responsabilidade, que é o de ter uma escuta muito sensível a todas as pessoas, mas principalmente a quem está passando por situações de vulnerabilidade, a falta do acesso, né? Quando se diz ficar em casa, muitos sem a possibilidade da casa, né? A possibilidade do lavar as mãos e não ter a possibilidade do lavar as mãos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que deveríamos utilizar para poder pensar e também ter o agir, estar numa direção de uma escuta sensível, para que a gente possa estar mais próximo
do que realmente está acontecendo, trabalhando em cima de necessidades, quer dizer, apresentando demandas, mas em cima de necessidades. Então, eu vejo que hoje a prática, né, da atuação profissional, né, professor, seja em qualquer instância, a escuta sensível é fundamental, e a partir daí pensar em articular junto, né? Não é articular para, é articular com essas pessoas para que a gente possa pensar em questões reais, né? E não questões ideais. Vamos lá, Flavia. Agora é Flavia, né? Vamos lá, sim. Márcia, eu estava aqui pensando nas coisas que você abordou na sua fala, e aí eu fiquei pensando que, apesar de todas essas dificuldades e demandas que são desse momento e que não são atuais, em função, a gente enfrenta hoje a questão da desigualdade, que não é de hoje, ela vem de muito tempo, e que promove ainda mais e reforça ainda mais durante uma pandemia, né? A gente consegue ver como essas desigualdades sociais elas estão cada vez mais presentes, e quando acontece da gente viver num momento como esse, isso fica mais evidente na nossa sociedade, né? Aqui em Macaé, eu digo assim, a gente tem vivido sim diversas dificuldades em relação não só ao acesso dos alunos, né? E mesmo assim de alguns professores que não têm todos os recursos para ministrarem as aulas, mas eu te digo pessoalmente que para mim foi e está sendo uma oportunidade de novos aprendizados. Talvez, se isso não tivesse acontecido, eu não tivesse me debruçado sobre plataformas de ensino, outros olhares para essa educação que vem se apresentando a partir dessa... Não só ela vinha se apresentando já há algum tempo, mas com essa pandemia ela ficou assim, cada vez mais necessária, né? Que é esse formato, essa modalidade do EAD. Então, assim, aprender a mexer com todos esses recursos, para mim foi, eu diria que foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi enriquecedor, né? Eu poder ter a oportunidade de compreender um pouco melhor o que essa juventude busca, né? Quando eles acessam a esse universo virtual, e trazer essa linguagem não só para no futuro, quando a sala de aula voltar, né? Também poder adicionar isso dentro desse contexto, para mim foi assim realmente um desafio, mas foi uma oportunidade. Eu fiquei muito feliz em poder aprender coisas que eu desconhecia porque a gente acaba, né, no dia a dia ali com o aluno, montando atividades mais práticas, né? Porque os cursos que eu ministro, as atividades são bem práticas, e descobrir esse universo virtual através de tendo que aprender a gravar aula, editar, para mim foi interessante, foi oportuno, né? Desgastante, porque você, na medida em que tem que fazer as duas coisas, né? Estudar uma atividade completamente diferente da sua dinâmica do dia a dia para se apresentar para o aluno nesse novo formato, é desgastante fisicamente, mentalmente, você fica o tempo inteiro em alerta, né? Tendo que dar conta de responder, às vezes, fora daqueles horários que normalmente você estaria programado. Enfim, mas eu posso dizer que, pessoalmente, eu melhorei enquanto professora, né? Eu acho que a pandemia ela apresentou uma sociedade assim, as desigualdades mais evidentes, mas ao mesmo tempo ela oportunizou que a gente pudesse ter um olhar mais atento a esses novos recursos que às vezes a gente não usava em toda a sua plenitude, né? Mas o que eu tenho para dizer em relação a essa pandemia? Ela mostrou também um lado assim do trabalho que é um tanto quanto solitário, né? Às vezes a gente, mesmo tendo essas aulas, esses encontros de debate virtuais e tudo mais,
quando você tem ali o grupo de professores ou dos alunos mesmo, o feedback costuma ser mais imediato, né? E às vezes nem sempre a gente consegue ter todas aquelas discussões que a gente teria quando está no campo do ao vivo, né? Do presencial. Esse é um lado também que fica devendo, né? Mas, enfim, a gente acaba tendo perdas e ganhos em cada um desses momentos, né? É importante que a gente possa extrair dessas situações o melhor possível, até para poder, quando estiver em contato com esses alunos, tentar passar para eles, né, nessas oportunidades, assim, uma esperança de que as coisas vão melhorar, de que essa é uma nova oportunidade de novos aprendizados, de novos olhares para a vida, para novas oportunidades também, né? E aí a gente usa aquela expressão, né? Na crise crie, né? Tira o S. Mas a gente que criar bastante. A gente tem que criar muito, isso é verdade, né? E ouvir o Roberto, né? Para a gente ver um pouquinho o que ele, né? O que ele está pensando aí desses tempos, que ele já começou falar um pouquinho e agora ele pode estar assim, fechando essa parte, né? Vamos lá. Eu não sou muito bom de fazer sínteses, mas eu vou tentar pegar um pouquinho do que a Márcia falou no início, né, desse segundo bloco, no que se refere ao pensar sobre a prática, principalmente nesse sentido mais coletivo, né, de uma articulação coletiva que tanto faz parte do complexo de formação de professores. E a Flávia aponta uma das coisas que talvez sejam as mais importantes nesse momento agora, né, educacional que a gente vive, que é a questão da desigualdade. Então, assim, eu espero comentar um pouco sobre essas duas coisas que foram faladas. E aí a importância da gente estar pensando conjunturas tão desumanas que são o próprio sistema político que a gente vivencia, que é a questão capitalista. Então, nós estamos imersos em uma série de condições materiais que são práticas e que fazem a gente pensar, sobretudo nas escolas, o quanto que as nossas ações possibilitam essas condições, essas mazelas do sistema capitalista, quanto apontar também para outro projeto de nação, outro sistema, né? E é isso que o Timor-Leste, por exemplo, nos ensina, né? Pensar e agir sob a perspectiva de nação, né? Então é interessante que lá os professores, não só os professores, mas os alunos também, têm a ideia clara de que as ações que eles estão realizando vão impactar nessa retomada da consciência de sociedade timorense. Então é muito interessante, porque eles são muito formais e eles a todo momento falam: não, mas estamos aqui para melhorar o Timor-Leste, para aperfeiçoar as nossas relações, a nossa dinâmica aqui, pensar essa nação. Então, se eu pudesse fazer uma boa síntese, né, desse diálogo que nós tivemos no segundo bloco, eu reforçaria essa característica, né, da gente estar pensando o nosso projeto de nação dentro da escola e para fora da escola também, né? Então, é importante, nesse momento, a gente romper com essas cascas das pseudo-neutralidades, né, que alguns professores, né, não querem assumir determinados compromissos éticos políticos que estão postos. E
esse momento, ele nos impulsiona para isso, né? Da gente assumir determinada postura, que não tem nada a ver com dogmatismo, né? Não tem nada a ver, né, com o que estava sendo proposto pela escola sem partido, né? Pensar essa postura ética política, né, para dialogar com toda a gente, dentro desse projeto de nação que faz-se necessário articular com toda a classe trabalhadora, né? E também perceber como esses mecanismos de mercantilização, de privatização, né, de meritocracia, individualização, eles impactam em todas as dimensões das nossas vidas, acirrando ainda mais as desigualdades que a Flávia também colocou. É isso. Então, que bom, né, a gente ouvir do Roberto, né, essa questão do projeto de nação, né, o que você estava colocando, né, como é que é em outro país, né, a sua experiência, muito interessante. E aí, gente, para terminar, eu gostaria de assim, né, perguntar, mas que vocês pensassem, assim, falassem um pouquinho sobre nesse contexto, né, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, 2020, pandemia, as escolas, né, todo mundo em isolamento social, que perspectiva para nesse novo contexto para nós profissionais da educação, certo? Eu falo profissionais para incluir todos, né, todos que estão, né, que são voltados para a educação. Como é que vocês pensam isso? Dando continuidade, né, essa fala. E a gente está vivendo agora um momento, né, de retorno, não retorno, previsões, né? Então, acho que isso aí é algo que está muito impactando muitas pessoas, né? Professores, como você disse, os profissionais, não só os profissionais da escola, mas todo e qualquer trabalhador está sendo impactado com essa possível retorno ou não, de que momento, de que forma. E, então, a gente tem realmente o momento que as pessoas estão trazendo, como o dito, né, é a nova normalidade, um novo normal. Acho que até o próprio, quando se discute o novo normal, é algo que tem que se repensar. Porque que normal é esse? Né? Porque, na verdade, é uma pseudo-normalidade e que precisa, com certeza, eu ouvi esses dias numa entrevista dizendo o seguinte, que tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Então, é importante que se possa estabelecer a articulação e repensar essa nova forma de trabalhar com essa excepcionalidade. E essa forma, eu já falei sobre isso, e o Roberto vem reforçando também essa possibilidade de uma articulação com o outro. É importante que, nesse momento, que a gente possa pensar e trabalhar, né, pensar e agir de forma articulada, não uma forma hierárquica, de cima para baixo. É construir juntos, é poder saber o que o outro pensa, porque ele é afetado também. Estamos todos hoje, somos afetados por essa pandemia. Então, temos que fazer jus a esse encontro coletivo para saber quais são as necessidades, quais são as demandas reais. Não estamos no momento de pensar em criar demandas para contextos não reais, questões reais, né? Questões de estar junto, é ouvir desde a criança na escola, desse estudante, desde a criança até o adulto, né? Esse profissional, professor, a todos os profissionais envolvidos, ao bibliotecário, ao profissional da área de recursos do departamento de biblioteca, nutrição, cozinha. Todos os setores têm que estar envolvidos, discutindo coletivamente e junto, para poder partir da perspectiva de quem sofre, né? De quem demanda a ação. Além de toda essa articulação, é importante para poder pensar saídas possíveis e não saídas irreais.
saídas possíveis. E, nesse momento, trabalhar conjuntamente, tanto com não só a escola, mas a escola e o seu entorno. É pensar junto. A participação, nesse momento, passou a ser uma ferramenta estratégica para poder ter um processo menos traumático no que diz respeito ao não desrespeitar aos indivíduos. Então, quando o Roberto diz de um projeto de nação, isso me remete a uma situação que é uma ferramenta utilizada na escola, né, que é uma ferramenta de gestão, que é o projeto político-pedagógico. Ele precisa ser pensado coletivamente. É você construir junto articulações possíveis e necessárias, para que a gente não possa tomar medidas tão desarticuladas e tão contraditórias. Então, esse pensar junto, de forma coletiva, de forma articulada, a questão de conhecer um pouco mais, ler, tem muitas notícias, né? Tem muitas reportagens, tem muitas boas práticas. Então, se aproximar da universidade enquanto formadora, né? Como formadora, ela pode muito contribuir para esse processo. Tá? Estou terminando. Então, o que eu trago como uma proposição é o trabalhar juntos, de forma articulada, envolvendo todas as pessoas que participam do processo, pensando a escola e o seu entorno, né, que seria a comunidade envolvida também diretamente nesse processo, e se articulando com a universidade, a reconhecendo como um espaço de formação, para que possa, juntos, pensar juntos em construir saídas, né? Para que você possa melhor trabalhar nesse contexto de pandemia. Obrigada, Márcia. Realmente, né, anotei aqui muitas coisas interessantes, né? Esse pensar juntos, né, com toda a comunidade escolar, eu acho que eu acho que é tão simples, né? E ao mesmo tempo se fala em outras coisas, né? E tá aí a dica, né? Vamos pensar juntos, né? E que cada escola, cada educador, cada criança, cada um tem seu contexto. Então vamos ouvir, né? Ouvir mais, né? Vamos ouvir para que a gente possa tomar boas decisões, né? Pelo menos aquelas que são reais, como você falou, né? Isso é muito importante. Então, Flávia, agora. Está até difícil falar, né? Depois da Márcia ter dado essa aula e falado sobre tudo, eu não sei mais o que eu posso falar, como eu posso contribuir. Mas vamos em frente. Sem dúvida, a articulação da comunidade escolar com a comunidade de entorno, né, da escola, ela é fundamental, ela é importante, né? Tornar vivo o PPP da escola, né? Porque muitas vezes a gente elabora, até pode pensar em elaborar em conjunto, mas chega num determinado momento que ele vira assim, mais um documento que fica arquivado, desarquivar ele e tornar ele vivo é fundamental. Mas, já que Márcia abordou muito essas questões da formação junto com a universidade e tudo mais, eu vou trazer para vocês só o que eu penso em relação à formação dos educadores, não a continuada, mas a primeira formação, né? Mesmo antes da pandemia, ou nesse tempo de pandemia, a gente pode aproveitar o complexo universitário, o complexo de formação, para repensar essa formação básica do professor numa perspectiva mais dinâmica, mais prática, mais vívida, né? Não tão só voltada para a teoria. O que acontece hoje, muitas vezes, o professor vai ter uma experiência num ambiente de sala de aula, num ambiente de escola, num ambiente de formação, somente nos últimos meses assim da sua formação, lá para o 8º período, né? E o que eu sinto muito falta, e eu vou te dizer isso pela minha experiência de formação também, é que às vezes o professor ele chega muito cru de experiências de vida, aquele professor novo que tem pouca
pouca experiência de vida e ele entra no ambiente de sala de aula, ele entra no ambiente de escola sem a experiência didática, sem a experiência prática desse universo e sem experiências de vida também. Então, eu penso que essa pandemia ela está servindo para a gente repensar essas experiências que a gente tem ao longo da nossa história e como traduzir elas numa formação mais efetiva para esse aluno, para essa comunidade, para os nossos pares, para os nossos colegas de trabalho, né? Outros professores, os porteiros, as merendeiras, o pessoal de apoio que fica ali cuidando desses alunos. Muitas vezes eles têm muito mais contato com esse público do que nós, professores. Eles sabem muito mais da vida de cada um desses alunos do que a gente, que às vezes só fica naquele tempo em sala de aula. Então, eu penso que essa dinâmica, né? De que experiências essa pandemia trouxe para a gente e como a gente pode transformar ela em coisas positivas para a educação, para a escola, para essa comunidade. É isso. Porque a Márcia já abordou todos os outros aspectos, então eu só tentei ficar com um trechinho. Mas é isso. Obrigada, Flávia. Você falou aí, né? Falou da formação inicial, né? Como é que você vê isso, muito importante, né? Pela sua experiência em Macaé, né? Na sua de vida também, essa experiência que é importante, né? Então, vamos lá. Agora, o Roberto. Então, realmente, suceder as professoras maravilhosas é uma responsabilidade muito grande, mas eu vou me ater no que há de mais prático que eu vejo no chão da minha prática pedagógica, que é a escola pública, né, do Estado e na prefeitura. A simples existência de haver no nosso país escolas para pobres e escolas para ricos revela muito do que a gente, das nossas perspectivas em relação à educação. Saviani defendeu muito a escola unitária, né, no sentido de não reproduzir as desigualdades dessa nossa sociedade, né? A gente precisa investir mais nesse esforço coletivo que a Márcia fala, mas investir no que há de mais importante, né? Que é uma escola unitária. Assim, não é cabível a gente ainda, nesse momento, conviver com escolas para formar classe dominante, escolas para formar classe dominada. Não é concebível mais isso. Então, precisamos investir nessa escola unitária. Uma outra questão que eu penso, né, tento pensar junto, né, nas minhas escolas, é a existência de banheiros para alunos e banheiros para professores. Por quê? Nas escolas, de uma maneira geral, existem banheiros que têm sabonete, que têm espelho, que são para os professores, ou para a diretora. Tem algumas escolas que têm 3 tipos de banheiro, né? E os banheiros dos alunos quase sempre não têm sabão, não tem sabão mínimo, que é sabão. Às vezes não tem uma regularidade na limpeza igual ao do banheiro dos professores que está da direção. Então, esse tipo de desigualdade reproduz as mazelas sociais que a gente está, tão injustas, tão desumanas, que a gente está convivendo na sociedade. E aí eu tento pensar isso com meus alunos, né, sobretudo do PEJA, e eles entendem, alguns, né, dizem claramente: não, professor, eu acho, você estudou tanto, merece um banheiro mais limpinho. Né? Então, quer dizer, esse é o nível, né, de alienação que a gente está vivendo por conta dessa educação tão desigual, tão desumana, né, que coloca pessoas, né, num nível acima da maioria das pessoas, né, trabalhadoras. Então, eu penso que, nesse sentido, a nossa perspectiva tem que ser radical.
Não no sentido de quebradeira, de balbúrdia, né? Mas da boa balbúrdia, no sentido de ir à raiz dos nossos problemas e perceber as contradições do modo de produção capitalista que tanto nos angustia, que tanto nos desumaniza. Então, nesse sentido, assim, eu acho importante repensar a nossa prática, sobretudo na perspectiva dos educadores, né, dos teóricos que já se debruçaram nessas questões, que é Saviani, que é Krupskaya, que é Makarenko, né, para além de Marx, de Gramsci, que nesse momento agora a minha leitura tem se dado nesses teóricos que pensam a educação para além da reprodução do modo de produção capitalista. Pensam um projeto de sociedade a partir, em articulação com a classe trabalhadora, né, que, na maioria das vezes, são alijadas desse processo de pensar a escola. Os projetos político-pedagógicos que eu participei, dos poucos que eu participei, né, em algumas escolas, eles, o quanto que eles alijam os alunos e os pais de alunos e a comunidade escolar, nem digo, né, porque a população do entorno da escola, que também deveriam dar a sua contribuição para pensar a escola, desculpa, o quanto que eles são também alijados desse processo. Sim. Então, eu gostaria de realmente vivenciar uma experiência de construção de projeto político-pedagógico que envolvesse as pessoas em Sim. pé de igualdade, que todos fossem sensibilizados para participar, né, com liberdade de escolhas desse processo coletivo, para pensar a escola como um todo. É isso. Muito bom, Roberto. Muito bom, né? Muito bom, Roberto. Gente, olha, eu queria agradecer muito. Acho que, assim, são pontuações, né? São reflexões muito importantes. Eu acho que é muito bom, né? Eu acho que deveria ter mais, né? Do papo, né? Desse papo, né? De você pensar. E agora nós estamos aqui pensar o quê? Pensar a roda de conversa sobre o quê? Sobre a escola, sobre o professor, sobre a educação. Então, eu acho que é muito legal. Eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês e dizer que eu fiquei muito satisfeita, assim, de ter participado, né? Foi a minha primeira roda de conversa, assim, online, né? Online. E é diferente, né? Assim, ali quando a gente está no ao vivo, né? É bem diferente, né? Mas eu gostaria de agradecer muito a vocês e vamos terminando, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Somos juntos sempre. Acho que é a Flávia. Não, eu só ia agradecer, dizer que foi um prazer ter tido a oportunidade de participar. Né? É sempre bom poder estar em contato com vocês, a gente aprende muito. E é isso. Obrigada. Também quero agradecer a Silvia pelo convite, apesar de fazer parte desse projeto junto, né, do Complexo, mas foi muito bom estar aqui com vocês, com pessoas de companheiros de luta. Tá? Muito obrigada. Então, vamos pensar coletivamente, né? Agir coletivamente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Um beijo, gente. Valeu. Tchau.